Hoje o desafio é conversarmos um pouco sobre como é que pode haver um equilíbrio, uma harmonização dos ecossistemas selvagens, florestais e agrícolas. Acreditamos que é necessário neste momento e sempre pararmos para pensar. É sem dúvida muito importante que este planeamento seja efetuado a médio e longo prazo e que as políticas sejam integradas de forma coerente. Aquilo que assistimos cada vez mais é uma falta de harmonia entre as várias políticas florestais, ambientais na nossa sociedade. Ou seja, é difícil assim conseguirmos satisfazer de forma objetiva aquilo que são as necessidades de uma harmonia dos sistemas selvagens, como por exemplo a conservação da rede Natura, se por outro lado também permitimos que na mesma rede Natura sejam implementados projetos agrícolas ou florestais que vão contra os objetivos da própria rede Natura. Acreditamos que isto seja a falta de um planeamento integrado e hoje em dia a sociedade tem ferramentas capazes, robustas, como sejam os ortofotomapas, os sistemas de informação geográfica que permitem de uma forma simples e expedita construir de forma integrada este planeamento. Obviamente que também temos que conseguir dar resposta às expectativas naturais da sociedade e das comunidades que vivem e residem nessas áreas naturais. Como é que isso pode ser feito? Conversando, permitindo e dotando as nossas comunidades de uma informação que lhes permita repensar os modelos de desenvolvimento económico que lhes são apresentados. Muitas vezes este planeamento é feito de uma forma muito baseada no lucro fácil, num modelo de negócio imediato, a curto prazo, e é necessário que as pessoas possam pensar um pouco mais além daquilo que é a nossa vida de um ecossistema, seja ele agrícola ou florestal. Daí que as palavras-chave que ficam são, sem dúvida, sustentabilidade e pensarmos em modelos sustentáveis, harmonia entre os vários ecossistemas e entre os vários ministérios que planeiam e decidem as políticas que vão modelar estes ecossistemas e assim penso que poderíamos definir um caminho mais sustentável para as nossas áreas naturais e as áreas envolventes às áreas naturais. Não esquecendo nunca de ouvir, escutar e envolver as comunidades locais neste processo. Em relação à segunda pergunta, que é no nosso trabalho de conservação e proteção da natureza, quais são as dificuldades que sentimos no nosso dia-a-dia? Mais uma vez, não podemos deixar de referir esta incoerência das políticas de diversos organismos para a mesma área protegida, para a mesma rede Natura, porque isso não nos permite sermos coerentes no nosso discurso, ou seja, por um lado estamos a tentar convencer e apoiar um agricultor numa visão mais sustentável, mas por outro lado são os próprios modelos económicos desenhados através dos projetos financiados pelo Fundo Europeu que trazem incoerência àquilo que planeamos para essa área protegida.
acreditamos que seja, sem dúvida, muito importante integrar todas estas políticas para que possamos, de uma forma coerente, aconselhar as comunidades numa transição ecológica para os nossos territórios. A sustentabilidade financeira das associações e dos recursos humanos que trabalham com as associações, apostando na formação e na profissionalização dos nossos recursos humanos, é sem dúvida uma enorme dificuldade. Daí que seja também necessário que estas políticas possam de facto permitir a estabilidade quer da nossa associação como de outras empresas, outras associações cooperativas que trabalham, seja a nível ambiental ou seja a nível agrícola, e também um maior envolvimento da sociedade civil no financiamento destes novos modelos de negócio que necessitam de um apoio através da responsabilidade social de algumas empresas e da responsabilidade ambiental também de outras empresas. É necessário perceber que os grupos económicos que estão a lesar o ambiente e as nossas comunidades em alguns dos nossos territórios tenham esta responsabilidade de apoiar e fortalecer outros territórios e de alguma forma potenciar o surgimento de projetos sustentáveis em áreas naturais e outras áreas limítrofes. Talvez também como último desafio gostava de realmente de encontrar ou de incentivar a que fosse de facto estudado de uma forma científica o impacto socioeconómico que alguns destes projetos de conservação da natureza trazem a estes territórios. Ou seja, a forma como o nosso trabalho, os recursos humanos envolvidos, a atração de projetos ao território contribuem para o desenvolvimento económico da região, mas principalmente para a integração de novas pessoas no território que, através do seu trabalho, da sua integração e da sua motivação, ficam mais convencidos a residir nestes territórios de interior, normalmente de baixa densidade populacional, que necessitam, sem dúvida, desta estabilização e deste incentivo para a sua fixação.